O presidente da Argentina, Javier Milei, tinha um plano desenhado milimetricamente para chacoalhar o cenário político do Brasil, mas o Supremo Tribunal Federal barrou tudo com uma canetada implacável. O ministro Alexandre de Moraes negou oficialmente o pedido para que o líder argentino fizesse uma visita presencial ao Jair Bolsonaro na casa onde ele está cumprindo prisão domiciliar lá em Brasília. E essa proibição pegou as equipes diplomáticas de surpresa e acabou cortando o principal objetivo simbólico da viagem de Milei. E o presidente argentino já tinha até data e horário marcado para esse encontro, que aconteceria no dia 25 de julho. Agora, os planos da direita internacional de criar uma grande imagem de união na capital do país foram totalmente desfeitos pela justiça brasileira, e o que parecia apenas um rito de segurança judicial acabou se transformando em um verdadeiro bloqueio político que vai muito além das fronteiras. Mas por que essa viagem era tão vital para o presidente argentino? O Milei, ele não estava vindo ao Brasil apenas para uma visita de cortesia ou até mesmo para tomar um cafezinho casual, não. O grande motor dessa viagem internacional é a participação dele na Convenção Nacional do Partido Liberal, o PL, que está marcada exatamente para o mesmo dia 25 de julho. O líder da Argentina assumiu o papel de padrinho político e principal cabo eleitoral fora do país para o lançamento oficial da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Para Milei, cruzar a fronteira e subir no palanque em São Paulo acaba representando a chance perfeita de consolidar a força da sua imagem como a grande liderança conservadora da América Latina. O plano era usar a força do evento para criar um impacto gigante na mídia nacional e internacional, mostrando que o movimento que ele lidera está avançando firme. Só que ao tentar estender essa agenda até Brasília, o Milei esbarrou em uma muralha jurídica pesada, e o motivo dessa barreira é ainda mais complexo do que acaba parecendo. O interesse do Milei em se encontrar com Bolsonaro vai muito além da amizade ou do alinhamento ideológico básico. O presidente argentino, ele quer expandir o que ele está chamando publicamente de Maré Azul, que é uma aliança internacional forte de partidos e também de líderes conservadores que foi criada para barrar o avanço da esquerda nas Américas. Em suas conversas e entrevistas recentes, o Milei, ele deixou bem claro que considera a situação jurídica do ex-presidente brasileiro uma clara perseguição judicial coordenada pelas instituições brasileiras. Ao tentar visitar o Bolsonaro em sua prisão domiciliar, o objetivo do argentino era usar o peso do seu cargo de chefe de Estado para tentar peitar as decisões do STF e expor essa narrativa para o mundo inteiro ver. Era a jogada perfeita para ele, para inflamar a militância e colocar a justiça do Brasil sob os holofotes internacionais. O problema é que o STF percebeu esse movimento estratégico e acabou agindo rápido. A resposta, ela veio em forma de isolamento total. Quando a defesa do Bolsonaro acabou acionando o Supremo Tribunal Federal pedindo autorização para a comitiva argentina, a resposta do ministro Alexandre de Moraes foi curta, grossa e direta. O pedido foi julgado como totalmente prejudicado. O ministro fez valer uma punição pesada que já estava em andamento e isolou o ex-presidente de qualquer contato externo. Pelas regras duras impostas pela justiça, Bolsonaro está proibido de receber visitas gerais pelo prazo de 30 dias. E isso significa que ninguém de fora, por mais importante que seja, pode cruzar o portão daquela residência em Brasília. A canetada de Moraes acabou blindando o ex-presidente contra qualquer tipo de exposição ou até mesmo ato que possa movimentar o cenário político nos próximos dias. E essa decisão cortou as asas do Milei, que pretendia transformar a visita em um palanque diplomático. Mas o que as regras da prisão domiciliar dizem sobre quem realmente pode entrar naquela casa agora? Galera, com a ordem judicial de 30 dias de isolamento em pleno vigor, a rotina na residência do Bolsonaro lá em Brasília ficou extremamente restrita e monitorada. O Alexandre de Moraes deixou muito claro no texto da decisão
quais são as únicas e exclusivas pessoas que poderiam ser permitidas pela lei de execução penal. O ex-presidente só tem permissão para ter contato presencial com seus advogados de defesa constituído no processo, com seus médicos particulares e com os profissionais de fisioterapia para tratamento de saúde. E além deles, apenas os familiares que já residem com ele na mesma casa, como por exemplo a esposa Michele, a filha e a enteada, podem manter a convivência diária. Qualquer outra pessoa que tentar entrar ali estará violando uma ordem direta da Suprema Corte. E o aviso do ministro foi dado com um tom de alerta máximo que acabou assustando a defesa. Se essa regra for quebrada, o preço a pagar vai ser alto demais. Agora, o despacho assinado pelo Alexandre de Moraes trouxe um alerta gravíssimo que acaba mudando completamente o tom do cumprimento da pena do Bolsonaro. O ministro acabou destacando que o regime de prisão domiciliar humanitária é um benefício legal e não é um privilégio que acaba permitindo ao apenado escolher quais ordens judiciais vai obedecer e quais vão ignorar. O magistrado acabou avisando textualmente que qualquer nova tentativa de burlar as regras ou até mesmo de descumprir as medidas cautelares vai resultar na revogação imediata desse direito humanitário. Se isso acontecer, o Bolsonaro vai perder o direito de ficar em sua residência e ele vai ser transferido na mesma hora para o regime prisional fechado em um presídio comum. Vale lembrar, galera, que ele cumpre uma pena longa de 27 anos e 3 meses de prisão, é claro, devido às condenações por tentativa de golpe de Estado. Com o risco real de ir para a cadeia comum, a margem de erro da defesa acabou zerando, e isso colocou a comitiva da Argentina em uma saia justa gigantesca. O plano logístico montado pelo governo da Argentina para o dia 25 de julho era pesado e envolvia as figuras mais importantes do primeiro escalão do país vizinho. No pedido oficial enviado para o STF, os advogados do Bolsonaro solicitaram que a autorização de entrada não fosse apenas para o Milei não, mas também para todo o seu grupo de apoio político e de segurança internacional. A lista de visitantes ilustres que foi barrada pelo Moraes incluía a secretária-geral da presidência argentina, Karina Milei, que é a irmã e o braço direito do presidente, além do ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, e o intérprete oficial também estava escalado para tentar acompanhar o grupo nas conversas em Brasília. Toda essa estrutura oficial de Estado foi simplesmente desfeita pela decisão judicial que considerou o ato inadequado para o momento. Só que essa proibição acabou gerando uma revolta imensa nos bastidores. A negativa do Supremo Tribunal caiu como uma verdadeira bomba nos bastidores da organização da Convenção Nacional do Partido Liberal. Os articuladores políticos do partido contavam com o impacto midiático desse encontro estratégico entre o Milei e o Bolsonaro para tentar turbinar o início da campanha eleitoral e dar uma demonstração de força sem precedentes. O senador Flávio Bolsonaro, que teve as suas próprias visitas ao pai, inclusive suspensas pela justiça pelo prazo de 90 dias por conta de investigações da PGR, acabou reagindo com muita indignação pública nas redes sociais, e o parlamentar e pré-candidato acabou chamando a decisão de Moraes de ilegal, desproporcional, covarde e cruel, acusando, é claro, abertamente o Poder Judiciário de tentar interferir no resultado das eleições presidenciais. Para a cúpula do partido, o veto judicial foi uma tentativa direta de esvaziar o palanque da direita, mas o que a PGR pensa sobre toda essa movimentação, toda essa ofensiva do Supremo Tribunal Federal para isolar o Bolsonaro e também barrar a agenda internacional do Milei, não aconteceu por acaso. Ela teve o respaldo técnico da PGR, e a PGR ela vem acompanhando de perto cada passo do ex-presidente e, inclusive, acabou apontando que as movimentações recentes tinham, sim, o objetivo claro de alcançar e até mesmo, galera, de influenciar diretamente o eleitorado no processo eleitoral que se aproxima. O órgão acabou reforçando que o Bolsonaro perdeu seus direitos políticos por causa de suas condenações na justiça e, por isso, ele não pode se envolver em atividades partidárias. Então, a manifestação da Procuradoria serviu de base para que o Moraes proibisse de forma definitiva qualquer tipo de visita com finalidade
estabilidade política eleitoral até o encerramento das eleições deste ano. Então, diante desse cenário de cerco fechado, qual vai ser o próximo passo do Milei ao pisar em solo brasileiro? A proibição do encontro em Brasília acabou alterando drasticamente a dinâmica da vinda do Javier Milei ao Brasil, mas não cancelou a viagem do presidente argentino. Ele mantém a sua confirmação de presença em São Paulo para participar ativamente da convenção do PL no dia 25 de julho. A estratégia da campanha do senador Flávio Bolsonaro agora é simplesmente canalizar toda a repercussão gerada por esse veto judicial para dentro do evento partidário. Os organizadores estão pretendendo usar a imagem do Milei no palco principal como símbolo vivo da resistência contra as decisões do STF, transformando o palanque em um ato de protesto contra o isolamento de Bolsonaro. A ideia é simplesmente, galera, explorar ao máximo o alinhamento com a direita internacional para tentar mostrar que o grupo político continua relevante e, é claro, conectado globalmente, mesmo com as punições judiciais da Suprema Corte. Mas essa postura agressiva de Milei pode gerar ruídos diplomáticos sérios. A insistência do Milei em se meter na política interna do Brasil e criticar abertamente o poder judiciário local cria um clima de extrema tensão diplomática entre os dois países. Por ser o chefe do Estado em exercício da Argentina, cada declaração dele contra as decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro é vista por analistas e diplomatas como simplesmente, pessoal, uma quebra de protocolo e uma interferência indevida na soberania nacional. O governo argentino, no entanto, parece não se importar com os desgastes e vê o Brasil como o palco ideal para expandir a sua influência ideológica na região. O veto do Moraes colocou Milei em uma posição de confronto direto com as instituições do maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul. As consequências desse embate político e jurídico prometem, é claro, ecoar muito além do dia da convenção partidária. O desfecho dessa história promete com certeza, pessoal, ser tenso. É claro que o resultado prático de toda essa queda de braço é que o Milei vai cumprir a sua agenda oficial no Brasil com os movimentos rigidamente limitados pela justiça brasileira. O presidente argentino vai discursar para os apoiadores do PL em São Paulo, mas voltará para Buenos Aires sem conseguir a foto histórica que ele tanto desejava ao lado do Bolsonaro. Enquanto isso, o ex-presidente brasileiro passará os seus próximos 30 dias sob vigilância total, completamente isolado do debate político tradicional e ciente de que qualquer deslize pode levá-lo direto para uma cela de regime fechado. Então, esse episódio deixa muito claro o tamanho do controle que o nosso STF exerce sobre os investigados e, é claro, redesenha as fronteiras da articulação política na América Latina. O plano da Maré Azul esbarrou na força das leis brasileiras e agora, como as bases de apoio vão reagir a esse isolamento forçado daqui para frente? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, isso ajuda muito o nosso canal. Não se esqueça, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o tema, interage com o nosso vídeo, isso é importantíssimo, galera. Quando você curte o vídeo, quando você comenta no vídeo, quando você compartilha o vídeo e hype o vídeo, você diz para o YouTube que esse vídeo ele é relevante e ele vai divulgar esse vídeo para mais pessoas e assim o nosso canal vai continuar crescendo cada vez mais. Não se esqueça, se você não é membro do canal, clica aqui no botão, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você também começa a receber materiais e vídeos exclusivos para membros e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Não se esqueça, galera, se você ainda não é inscrito no nosso canal sobre geopolítica, vou deixar o link aqui na descrição. Clica nele, se inscreva no nosso canal de geopolítica, tá? @Luciano Dias, e você vai ter muito conteúdo, muitos vídeos ali explicando o cenário da geopolítica. Até o próximo vídeo!